Boa noite, todos vocês aqui e em casa. Sejam todos bem-vindos nesta segunda parte do curso sobre os símbolos da fé das igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Eu espero que possamos ter um momento bom e agradável estudando juntos a confissão de fé. Antes de tudo, queremos agradecer a Deus em oração. Oremos. Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti agradecemos por este momento de curso. Agradecemos por nossas vidas e pela liberdade que temos e a oportunidade para servir a Ti. Sabemos, Senhor, que esta liberdade não é normal para muitos irmãos. Eles vivem em perseguição, sob opressão, ou somente podem seguir a Ti em segredo. Pedimos, Senhor, corações gratos a Ti e dispostos para seguir Jesus Cristo sempre, em prosperidade e em tempos de adversidade também. Senhor, sê com aqueles que sofrem, dê força e coragem e, sobretudo, fé em Ti. Faze todos nós discípulos fiéis de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pedimos, Senhor, abençoa o nosso estudo hoje, para que possamos aprender e aumentar o nosso conhecimento sobre a grandeza e a riqueza da fé cristã. Tudo isso te oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Queridos cursistas, na primeira parte deste curso, o pastor Rogers nos explicou bastante sobre os 3 credos ecumênicos que nós, igrejas, temos em nosso preâmbulo. Assim ele explicou. E fiquei muito contente e feliz em ouvir essa explicação dele. E quero aconselhar aqueles que ainda não assistiram esta primeira parte, ainda fazer isso online, através do canal do IRET. Entre no canal e peça mostrar todos os vídeos e escolha, então, Símbolos de Fé Reformada, aula 1. Pastor Rogers Pianaro. Eu escrevi aqui para mostrar e não perder nada. Este curso interessante. Pastor Rogers nos contou que ele ganhou uma vez um presente de um outro pastor, pastor Flávio, e que foi uma pasta com todos os documentos do sínodo. E nesta pasta também a Constituição das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil. Eu tenho aqui essa pasta que ele mostrou e eu posso mostrar mais uma vez. Foi esta pasta. E de fato, esta Constituição é o documento mais importante dos 10. Aqui tem o índice, dos 10 documentos. No segundo lugar, a Constituição, mas a Constituição, de fato, é o documento mais importante dos 10. Mas por causa da situação nacional, de viver como igrejas e membros da igreja no Brasil, encontramos primeiro o Estatuto, lógico. Na luz da Igreja Mundial de Cristo na Terra, a Constituição é da maior importância, como ficou muito claro na primeira aula. O pastor Rogers explicou que no preâmbulo encontramos a nossa base, que junto com as igrejas evangélicas cristãs no mundo inteiro consiste em 3 credos que formam o tema da primeira aula, formaram, o tema da primeira aula. E além desses 3 credos, temos as confissões da igreja. Hoje falamos sobre uma dessas confissões, a confissão belga, ou
confissão de fé. Na terceira aula vai ser tratado o Catecismo de Heidelberg, a outra confissão das igrejas. No mundo cristão inteiro, encontramos nas igrejas as suas confissões. Os 3 credos são praticamente idênticos no mundo inteiro. Mas entre as confissões, as maiores, existem algumas diferenças. Por exemplo, nós temos a confissão belga. E outras igrejas têm, por exemplo, a confissão de Westminster, que é muito parecida. E nós vamos ver ainda qual a causa desta diferença nas confissões das várias igrejas. O mais importante, porém, é enfatizar a unidade das igrejas de Cristo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, no mundo cristão. Pastor Rogers explicou e enfatizou isso. Nos reconhecemos mundialmente como irmãos e como igrejas irmãs. Somos do mesmo Senhor das nossas vidas. Vocês no Brasil, eu e nós aqui na Europa, e muitos irmãos e igrejas em todos os outros continentes e países deste mundo. Veja aqui a importância do preâmbulo e da nossa Constituição. Nos liga com a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Agora, antes de continuar para a confissão belga, eu quero contar ainda que, igual ao pastor Rogers, eu também ganhei um presente ao início do meu tempo em Carambeí, Paraná, e o ganhei do pastor Roberto Ferburg. Faz dias e semanas que eu estava procurando um documento, logo depois de chegar lá, que me explicaria a base das igrejas. E ele me surpreendeu com esse presente, esta pasta com 10 documentos do Sínodo, a mesma pasta. Fiquei muito alegre ao descobrir a Constituição. Mas também descobri que a maioria dos membros das igrejas, inclusive presbíteros e diáconos, não conheciam bem a nossa Constituição, tão importante. Por isso, preparei uma pasta especial para editar a Constituição das nossas igrejas. Aqui é a primeira página desta pasta. É a mesma Constituição que se encontra na pasta com os 10 documentos, só que eu separei a Constituição. Fiz uma pasta especial com esta página na frente. O título: Constituição das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil, e começa com o preâmbulo, como agora já entendemos. Esta Constituição merece esta atenção especial, merece uma pasta privada especial para ela. Eu deixei várias cópias desta pasta também na igreja de Carambeí, e vocês também podem me pedir um exemplar digital. Se não consegue um exemplar impresso, daí eu posso enviar por e-mail, por internet, um exemplar digital eu posso enviar. Então é só escrever um e-mail para esse endereço, oelof.sietzma@gmail.com. Eu vou logo, no mesmo dia ainda, vou enviar uma cópia desta Constituição para você. Por favor, irmão ou irmã, peça a sua via. É muito importante. Quem quiser entender melhor o grande valor da Constituição, além da ênfase que o pastor Rogers já colocou, mas quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu peço assistir o vídeo online do curso de março deste ano, 2022, do IRET. No canal do IRET, pode
encontrar o curso Oficialato, aula 1, o governo da igreja. Vou mostrar aqui, né, também o título daquela aula. Canal IRED, peça todos os vídeos, procure o curso Oficialato, aula 1, o governo da igreja, com subtítulo Apelo para voltar à Constituição das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil. Então, queridos irmãos, além dos 3 credos ecumênicos que todas as igrejas de Cristo respeitam praticamente no mundo inteiro, as igrejas se baseiam também em confissões. E nós temos 2. Temos a confissão belga e temos o catecismo de Heidelberg. Hoje, vamos falar sobre a confissão belga. Este nome, confissão belga, eu anotei aqui 3 credos, o apostólico, niceno, atanasiano, e as 2 confissões que temos, confissão belga e também o catecismo de Heidelberg, que vai ser tratado na 3ª aula deste curso. Hoje a confissão belga. Eu queria explicar algo sobre o nome. O nome se refere ao país Bélgica. É meio lógico, né? Confissão belga vem da Bélgica. E eu preparei aqui um mapa que nos mostra um pouquinho onde podemos encontrar Bélgica. Aqui temos a Europa, o Mar do Norte. Ao redor desse Mar do Norte, encontramos no norte Noruega, Suécia, Dinamarca. Mas no centro encontramos a ilha Inglaterra com Escócia. Na história da Reforma é um nome importante. A Igreja da Escócia significa muito para a nossa história. Com capital Londres e também Westminster, perto de Londres, Westminster, que também vai para ser bem importante na história das confissões. Aqui no centro, perto do mar, temos hoje em dia, o país chamado Holanda, país bem conhecido para muitos de vocês. E ao sul da Holanda temos Bélgica, e juntos também chamados os Países Baixos, e às vezes também Holanda é chamado Países Baixos. E ao lado da Bélgica temos ainda Luxemburgo. Ao sul da Bélgica temos França. Então, na história, no passado, Holanda era um país menor, Bélgica também. E muitas vezes eles são tratados como um país só, porque os grandes poderes eram Espanha, França, Portugal também, lógico, para o Brasil, Alemanha, um país muito grande, e Holanda e Bélgica muitas vezes foram tratados como um país só. Então, a confissão belga pode também significar a confissão dos Países Baixos, da Holanda e Bélgica. Por isso, esse mapa para entender um pouco sobre o nome. Durante os últimos 5 ou 6 séculos, vamos dizer, então, a partir da época da Reforma, tanto as fronteiras quanto os nomes dessas regiões e países mudaram frequentemente. Países Baixos e Bélgica e Holanda são nomes que podem se referir a toda esta região ou partes dela, desses 3 países. Então, a confissão belga significa a confissão que vem da região da atual Holanda e Bélgica, mas principalmente do sul desse país, Bélgica mesmo. Depois vamos ver a cidade ainda.
né, onde o autor escreveu esta confissão. Então, eu verifiquei na Wikipédia. Wikipédia corretamente diz: o nome confissão belga segue a designação latina do século XVII, Confessio Belgica. Bélgica referia-se ao conjunto dos Países Baixos, tanto ao norte quanto ao sul, que hoje se divide em Holanda e Bélgica. Perfeitamente correto. Porém, uma coisa interessante, que o título original dessa confissão não era Confissão Belga, mas foi Confissão de Fé. E o autor, escritor desta confissão é Guido de Brès, e ele escreveu na língua francesa. O título em francês, então, é Confession de Foi. Confession de Foi. Bem francês. Guido de Brès nasceu em 1522 no sul da Bélgica e fugiu com 26 anos por causa da perseguição para a Inglaterra. Na Inglaterra ele ficou 4 anos, estudou teologia e se formou pregador do evangelho. Tipo evangelista, pregador, pastor, né? Alguém que anuncia as boas novas. Então, no ano 1552, né, com 30 anos, ele voltou para a Bélgica e foi morar em Doornik, no sul da Bélgica, perto da divisa com a França. E temos aqui Doornik, né, no mapa, bem no sul da Bélgica, né, bem perto da França. Então, provavelmente por isso esse nome, né, a confissão escrita em francês não é uma confissão francesa, mas é uma confissão belga, né? Assim, ele quis indicar que vem dos Países Baixos e não da França, apesar de ser escrita em francês. Interessante ainda, né, que encontramos também livrinhos que têm esse título, Confession de Foi, e também em português, Confissão de Fé. Eu vou mostrar aqui o livrinho das Igrejas Reformadas do Brasil, que tem essas duas confissões no livrinho só. Confissão de Fé e Catecismo de Heidelberg. Interessante, né? Então encontramos os dois nomes, Confissão de Fé e Confissão Belga. Guido de Brès, então, fugiu para a Inglaterra com 26 anos, voltou depois 4 anos, com 30 anos, no ano 1552, e foi morar em Doornik. E depois de ter voltado, né, depois desse ano, ele fez várias viagens em Europa. E assim ele encontrou João Calvino, estudou com João Calvino e mais ainda com um discípulo, um aluno de João Calvino, outro reformador, Teodoro de Beza. Teodoro de Beza. Desculpe se eu não pronunciar bem certinho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Teodoro de Beza. Um aluno, discípulo de João Calvino. Então, Guido de Brès, inspirado por esses dois reformadores, vamos ver aqui um calendário, os fatos, nascimento 1522, fugiu para a Inglaterra 1548, voltou, não, deve ser 52, desculpe. Depois 4 anos, 1552, voltou para a Bélgica, foi morar em Doornik. Lá ele também escreveu a Confissão Belga, né, no ano 1561. E depois de mais um ano, 62, ele foi banido, né, foi exiliado, tinha que deixar a cidade. Ficou, né, viajando pelas regiões
mas em 1567 ficou preso e julgado, condenado à morte e executado. Morreu, né, com pouco mais de 45 anos, deixando esposa e 5 filhos. Então, Guido de Bré foi inspirado por esses dois reformadores, João Calvino e Teodoro de Beza. Então, a confissão de fé de Guido de Bré tem bastante semelhança com o ensino de João Calvino. E temos um livro grande e principal de João Calvino nas Institutas, né? Obra principal, muito elaborado sobre todos os aspectos da doutrina da Bíblia. E nestas Institutas reconhecemos muita coisa que também já encontramos na confissão belga, né? Guido de Bré, ele usou Institutas como exemplo para escrever a confissão de fé dele. São muito mais abreviado, muito mais curto, né? São 30, 40 páginas só, enquanto as Institutas são bem mais de 1000 páginas. Então, Guido de Bré escreveu a confissão e a terminou em 1561. Ele tinha, naquele ano, 39 anos, e de uma maneira secreta, durante a noite, a confissão foi lançada por sobre os muros do castelo onde morava a regente dos Países Baixos, a Margarida de Parma, em nome do rei da Espanha, Filipe II. E a confissão de fé foi lançada acompanhada por uma carta ao próprio rei Filipe. Por quê? Bem, a regente Margarida descobriu, né, que Guido de Bré foi o autor da confissão de fé e ela baniu Guido de Bré em 1562. Ela condenou o conteúdo. Então, exatamente para isso, Guido de Bré tinha escrito a confissão de fé. Uma defesa, uma apologia contra as acusações do governo espanhol contra os protestantes, contra os reformadores e os seguidores deles. Ele quis provar e mostrar na confissão de fé que os protestantes, os reformados, não eram rebeldes, não eram contra o governo, não eram contra a Espanha, né? Por isso até no dia de hoje, no hino nacional da Holanda tem essa frase, né? Eu sempre fiquei leal ao rei da Espanha, né? Enquanto hoje não temos nada a ver com a Espanha, mas tem essa frase até hoje. Mas Margarida não aceitou tudo isso. Ela baniu Guido de Bré e 5 anos mais tarde, como já falei, né, em 1567, Guido de Bré ficou preso, condenado à morte, executado e deixou esposa e filhos. Meio triste. Vamos ver um pouco o conteúdo da confissão de fé. O caráter da confissão bélgica, ou confissão de fé, eu queria indicar em 2 pontos. Primeiro, ela é uma apologia, como já falei, né, em poucas palavras. Ela é uma apologia ou uma defesa contra os anabatistas. Né? Ele quer explicar ao rei que eles não são revolucionários. Não somos como os anabatistas, mas somos cristãos fiéis a Deus e também ao governo instituído por Deus. As acusações, então, contra os protestantes e reformados foram causadas pelas atuações e práticas dos anabatistas. Esse movimento
né, foi, na época, um movimento forte, na época da Reforma. Eles, de fato, eram rebeldes. Eles não respeitavam o governo, seja protestante, seja católico. Eles rejeitavam todos os governos e diziam reconhecer somente a autoridade de Deus, só o governo de Deus, muito fora da realidade, e causando assim muita confusão, muita desordem, muitas brigas e até guerras entre o movimento dos anabatistas e vários governos. E tudo isso fez muito mal para a reforma. Tanto com a Espanha, como também com a Alemanha e Holanda e Bélgica, os anabatistas brigaram e perderam muito. Eles perderam muitos homens, muitos foram mortos ou condenados à morte por causa dessa atitude rebelde. Assim, causaram muitas vítimas. E Guido de Brès, na Confissão de Fé, na Confissão belga, mostra que a Igreja Calvinista não encaixa neste movimento. Muito ao contrário. A Igreja de Cristo reconhece e respeita as autoridades, conforme o ensino de Romanos 13, o ensino do apóstolo Paulo. E nesse sentido, a Igreja Calvinista ou protestante não se comporta diferente da própria Igreja Católica, né? Guido de Brès quer dizer. Nesse sentido, né, nesse ponto, somos iguais. Os católicos respeitam o governo, os protestantes, né, da Reforma também respeitam as autoridades, pois elas vêm de Deus. Assim o apóstolo Paulo fala, e assim Guido de Brès também confessa. Aqui, né, nesse ponto, estamos falando sobre a importância do artigo 36 desta confissão. Um artigo 36 que trata especialmente do ofício das autoridades civis. Muito importante naqueles dias, mas também em nossos dias, né? Quando falamos muito sobre o relacionamento entre igreja e Estado, né? A laicidade, né? da igreja, tudo isso, né? tem todo a ver com o artigo 36 da Confissão de Fé. Isso foi o primeiro. No segundo lugar, a Confissão belga é um documento de edificação da nossa fé, positivamente. É uma exposição clara e útil das coisas que nós cremos. Os credos, os 3 credos que tratamos na última aula, são fundamentais, com certeza, e curtos também. Uma página só. Né? Dá tranquilo para ler o credo apostólico num culto na igreja. As confissões que temos são mais elaboradas e detalhadas. Servem muito bem para estudar, para meditar, pesquisar e assim aprofundar o nosso conhecimento da palavra e do conteúdo da nossa fé. A diferença da confissão de fé com o catecismo também fica claro. O catecismo é um livrinho de ensino, né, até para os mais jovens e novos, pessoas, né, que entram na igreja, que precisam aprender e entender, né, o que é a fé, qual é o resumo da Bíblia. Todos eles usam o catecismo. E o catecismo até explica os outros documentos principais da nossa fé. Né? Dentro do catecismo encontramos o credo apostólico e uma explicação dele. Encontramos a lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, e uma explicação, né, de cada mandamento dos 10. E encontramos ainda o Pai Nosso, a oração perfeita, e uma explicação muito boa desta oração. Então, o catecismo é um livro do ensino mesmo, tem muito material. A confissão belga, então,
é um livro de, primeiramente, apologia, defesa, e no segundo lugar, de edificação. Muito bom, né, para estudar, mas é um caráter diferente. Entra muito mais, especialmente nos assuntos, e assim nos edifica na nossa fé. Então, espero que ficou claro que precisamos realmente dos dois documentos, das duas confissões. A confissão belga para defesa e edificação, e também o catecismo de Heidelberg para ensino. Cada um serve assim, então, para suas finalidades específicas. Vamos olhar um pouco o conteúdo, né, da confissão de fé. Eu tentei resumir aqui, né, numa página só. Então, claro que apenas é um resumo básico, né, as coisas mais importantes. Mas é bom ver a estrutura da confissão de fé. Vamos ver primeiro a introdução, nos primeiros 2 artigos. Eles falam sobre o nosso Deus. 1 e 2, introdução sobre Deus. É uma introdução muito bonita. Né? Nos explica que Deus é perfeito, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é muito sábio, todas essas coisas. Artigo 2, então, é um artigo muito importante também, que vamos ver ainda no final, né, no resumo ao fim do nosso estudo. Mas artigo 2 nos explica como podemos conhecer Deus. E o ponto mais interessante é que a confissão de fé menciona, no primeiro lugar, não a Bíblia, né, que talvez nós diríamos, quando alguém nos pergunta, como você conhece Deus? Da palavra, né, da Bíblia. Mas a confissão de fé menciona, no primeiro lugar, a criação. No primeiro lugar, conhecemos Deus desta criação tão bonita. Os animais, as árvores, os pássaros, o mar, os peixes, tudo o que encontramos na criação no mundo, né, é testemunha do nosso Deus Criador. E além da criação, também da manutenção, né, do mundo. O próprio fato da Terra não queimar, né, até hoje, ou não congelar totalmente até hoje, né? Todas essas coisas, tudo isso testemunha da sabedoria de Deus que cuida da sua criação. Está tudo no seu tempo, né? Chuva e sol, calor e frio, dia e noite, verão e inverno. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Então, a partir de artigo 3, a confissão entra mais na própria palavra, né? O que é a palavra de Deus? Quais os livros que fazem parte da Bíblia? Né? Tem os livros canônicos, os livros apócrifos, tudo isso é tratado nos artigos 3 a 7. Então, depois dessa introdução e o tratamento, né, do significado da Bíblia, da palavra de Deus, a maior parte da confissão belga fala sobre Deus e tudo que Ele faz. E ele faz uma divisão trinitária, podemos dizer. Primeiro explica em artigo 8 e 9 o que é a Trindade. Né? Deus existe em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, artigos 8 e 9. E em seguida, a confissão trata dos atributos e características e das obras de cada um deles. Né? Cada um dessas 3 pessoas em Deus tem uma área
né, onde eles especialmente cuidam da vida e do mundo e da salvação. Assim, a confissão fala primeiro sobre Deus Pai, né? Nesse momento, eu pulo artigo 10 e 11, que vem depois, né? Com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu vou indicar primeiro os artigos que falam sobre Deus Pai e as obras dele, que são os artigos 12, 13, né, 14, 15 e 16, principalmente, né, artigos 12 a 16. Artigo 12 fala sobre a própria criação e também, né, mais um ponto importante e interessante da confissão, porque artigo 12 fala sobre a criação também dos anjos e explica, né, como os anjos rebeldes se tornaram demônios, né, que devemos levar a sério, né? É um perigo, mas eles existem. Isso é a importância do artigo 12. 13 fala sobre a providência de Deus, não existe por acaso nas nossas vidas, neste mundo, né? Deus dirige e governa todas as coisas, até as coisas que nós chamamos de coisas simples, né? Na vida e no mundo. Artigo 14 fala além sobre a criação, sobre a queda do homem em pecado. Artigo 15, o pecado original, né? Também é importante porque assim reconhecemos que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça, né, divina, coisa que volta em outras confissões ainda. E artigo 16, então, sobre a eleição ou predestinação. Isso também é importante. Eu sei que o assunto da eleição ou predestinação não é um assunto fácil para entender, mas vem da Bíblia. Então, alguém que diz que não vai aceitar a eleição, né, e por isso não quer saber de algumas confissões ou partes das confissões, ele vai encontrar na própria Bíblia. Efésios 1, por exemplo, né, diz literalmente que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, sobre essa verdade, artigo 16. Então, até aqui sobre Deus Pai e as obras do Deus eterno, Deus Pai. Em segundo lugar, a confissão dá muita atenção a Jesus Cristo, Deus, o Filho, e as obras dele. Então, artigo 10 já dá introdução ao Filho de Deus, e a partir de artigo 17 encontramos as obras de Cristo. Cristo é o Salvador, 17. Cristo se encarnou, se tornou homem, como nós, artigo 18. Mas Cristo tem duas naturezas, artigo 19. Ele é um homem de verdade, mas ele também é sempre igualmente Deus de verdade, Filho de Deus e Deus mesmo. E essas duas naturezas, né, outras confissões, outros credos dizem que não se misturam, mas são igualmente a verdade. Artigo 19. Artigo 20, né, explica a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Né, ele julga o pecado em Cristo, dá o castigo penal ao próprio Filho dele, e assim ele mostra a sua misericórdia para com os homens, para com pecadores. Artigo 20. E esse castigo, né, de Jesus é suficiente, é tudo o que é necessário para nos reconciliar com Deus. A satisfação por Cristo. Artigo 21.
Por isso Jesus, né, ele cumpriu a sua obrigação, né, a sua obra até o final, até morrer na cruz. E assim nós somos justificados pela fé, artigo 22, quem aceita, quem crê nessa obra de Cristo, quem aceita a boa nova é justificado. Ele não precisa mais ter medo do castigo, porque Jesus já sofreu tudo. E isso é nossa justiça em Cristo perante Deus. Né? Artigo 23, Deus nos vê através de Cristo. Porque se não houvesse Cristo entre Deus e mim, ele viu com certeza muitos pecados, muita sujeira. Mas graças a Cristo, que me lava, que me comprou com o próprio sangue dele, eu posso ter certeza da minha justiça em Cristo perante Deus. 25. Artigo 23, desculpe. 25 ainda, Cristo cumpriu a lei. E 26, Cristo é o nosso advogado diante do nosso Deus, né? Então, muito bem elaborado e explicado a obra de Jesus Cristo nesta confissão belga. No terceiro lugar, o Espírito Santo e as obras dele. A introdução sobre o Espírito Santo se encontra em artigo 11 e a explicação da obra dele começa em artigo 24, a nossa santificação, continua, né, na obra do Espírito Santo na igreja, artigo 27, 28 e 29, né, 3 artigos importantes sobre a igreja, e também no governo e a ordem da igreja, a disciplina, 30 e 32, ofícios na igreja, 31, e também os sacramentos também, né? Contamos e classificamos como os meios pelos quais o Espírito Santo age, né? E obra na igreja e nas nossas vidas. Assim chegamos quase ao final, né? Então vemos que a maior parte da confissão belga, né, é sobre Deus, quem é Ele, o que Ele faz, o que é a Trindade, o que cada uma das três pessoas, né, faz especificamente. E daí vem a conclusão, vem esse artigo importantíssimo ainda sobre as autoridades civis, né, que já tocamos, esse assunto, artigo 36, e também um artigo muito precioso, né, muito útil também quando estudamos esse assunto sobre a volta de Cristo, a vinda de Jesus, né, e como vai acabar essa terra, é o artigo 37, né, que classifica e ordena, né, todos os dados da Bíblia num artigo só sobre o último dia, o juízo final. Até aqui o conteúdo, né, da confissão belga, um resumo, né? Então é grande demais para elaborar mais nesse momento, mas graças a Deus temos a confissão. Cada um tem, né, um diário, e se precisar no seu internet, né, a confissão belga para ler, para meditar e para estudar mais. Já comentamos, né, que a confissão belga é adotada por muitas igrejas evangélicas no mundo inteiro, mas também existem outras confissões e outras igrejas. Por exemplo, as igrejas que adotaram a confissão de Westminster. Né, eu quero analisar um pouquinho ainda, né, essa questão. Tem a confissão de Westminster, e porque nós temos a confissão belga e outras igrejas, a confissão de Westminster, para vocês, especialmente na América do Sul, essa
pergunta interessante, porque a maioria das igrejas de caráter reformada na América do Sul, se não me engano, deve ser a Confissão de Westminster, né? Mas nós temos a Confissão Belga. Por quê? A razão dessa diferença não se encontra principalmente no conteúdo, porque ambas as confissões, tanto a Confissão Belga quanto a Confissão de Westminster, defendem e expõem a mesma verdade bíblica, né? E a ordem é baseada na ordem das Institutas de Calvino, João Calvino, né? Das duas confissões. Mas a causa dessa diferença é principalmente a região de origem das igrejas. Os reformados na Inglaterra adotaram, logicamente, a Confissão de Westminster, com origem na Inglaterra, e a levaram com apoio forte das igrejas na Escócia, nas suas missões para as Américas, América do Norte e América do Sul. E os reformados no continente da Europa adotaram a Confissão Belga e a levaram junto com o Catecismo de Heidelberg e ainda os cânones de Dort para muitos outros lugares neste mundo, né? Então isso explica porque na América, né, encontramos muito a Confissão de Westminster e o Catecismo também de Westminster, e na Europa e outros lugares neste mundo encontramos mais frequente a Confissão Belga. Mas além dessa diferença por região, né, por origem, de fato existem algumas diferenças entre as confissões. Mas me parece que hoje em dia o motivo geográfico, né, de origem, né, me parece a maior razão, a maior causa, porque umas igrejas usam uma confissão e outras igrejas outra. Para dar um exemplo, nós em Carambeí, nós usamos a confissão belga porque simplesmente herdamos essa confissão, não é? Não é por ser melhor do que a Confissão de Westminster. E do outro lado, a Igreja Presbiteriana, né, usa com alegria, com muita fé, a Confissão de Westminster, não por ser melhor do que a Confissão Belga, mas simplesmente porque a herdamos, porque a herdaram, né, das missões da Igreja Presbiteriana que veio da América do Norte para a América do Sul. Bem, finalizando, né, agora, eu queria mencionar umas especialidades grandes e bonitas desta confissão. Primeiro, artigo 2, já toquei nesse assunto. A confissão belga é a confissão que melhor explica que a primeira maneira para perceber e saber que Deus existe é pela criação e pelo agir de Deus através da criação no mundo inteiro. Ele não somente criou, mas ele cria até hoje e governa e guarda, né, e dirige. Este ensino é muito importante. E mais ainda, quando pensamos sobre a posição dos homens perante Deus, pois Paulo usa esse argumento, né? Ele diz, olha, ninguém pode se desculpar diante de Deus no juízo, pois todos nós percebemos Deus na criação. Romanos 1 e 2. Então, esses dois capítulos, Romanos 1 e 2, são importantíssimos. E a confissão belga, né, no artigo 2, apoia muito, né, esse ensino do apóstolo Paulo. Coisa muito interessante. No segundo lugar, outra coisa que eu já mencionei é o artigo 12. O artigo 12 nos ajuda muito a estudar o assunto dos anjos e dos espíritos maus também.
né? É bom saber de onde vêm os espíritos maus, aonde eles vão também. E temos para isso não somente Apocalipse, né? O destino dos espíritos maus, mas temos também na Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 1 e 2, muito material sobre os anjos, né? A posição de Cristo e os homens em relação aos anjos, Hebreus 1 e 2. Então, vale muito a pena, né, junto com Hebreus 1 e 2, estudar esse artigo 12 da Confissão Belga sobre este assunto. O que são anjos, qual a posição deles e qual o valor deles também. No terceiro lugar, mais um artigo que eu já mencionei, o artigo 36, sobre as autoridades civis. Esse artigo nos ajuda muito a pensar sobre o relacionamento entre igreja e Estado. O Estado laica, eu acho que assim se chama o assunto, no contexto brasileiro. Mas, por favor, elaborem mesmo lá no Brasil esse assunto. Mas é um assunto importante e atual, que muitas vezes fazemos também, o estudo sobre esse assunto junto com Romanos 13. Lá em Romanos 13, Paulo toca no assunto, do valor dos governos e das autoridades civis neste mundo. No início do 20º século, uma frase que deu muito poder, de fato poder demais às autoridades civis, dizendo que elas devem combater idolatria e destruir o reino do anticristo, essa frase foi tirada. Isso é um bom exemplo, Isso foi útil que foi tirado, foi rigoroso demais, mas também é um bom exemplo da função da confissão, desta confissão e de todas as confissões. Sempre falamos que infalível é a palavra e importante são as confissões. Então, a palavra reina sobre a confissão. A palavra não podemos mudar, não podemos tirar nada, não podemos acrescentar nada, mas as confissões podemos corrigir, alterar, melhorar, se for necessário. Isso aconteceu com o artigo 36. Foi tirada uma frase. Então, tirar uma linha da confissão, podemos, mas tirar uma linha da Bíblia, nunca poderemos fazer. Finalmente, chegando ao fim do nosso estudo, hoje à noite, eu queria dizer mais uma coisa. Então, vamos virar aqui, tem os 3 artigos destacados, 2, 12 e 36. Além, claro, além da importância de todos os outros artigos. E a última página, assim, do quadro, aqui é o primeiro artigo da Confissão Belga. Não sei se dá para ler, depois eu vou aproximar um pouco mais. Mas eu queria dizer e enfatizar que de grande importância no estudo da confissão são as indicações dos versículos bíblicos que servem como textos de prova. E esses versículos e os textos se encontram embaixo do texto de cada artigo. Então, eu sei que no nosso inário, se não me engano, não tem todos esses textos, porque também são muitos, mas de fato é uma parte importante da confissão belga, da confissão de fé. Então, meu conselho seria: procure uma edição da confissão belga
com estes textos de prova. Pode até encontrar online, né? Eu tirei esse primeiro artigo simplesmente, né, online. Tenho impressora e imprimi a primeira página, né, primeiro artigo. Se você, né, quiser fazer um estudo sobre qualquer assunto da confissão de fé, né, por exemplo, sobre esse primeiro artigo, um estudo sobre Deus, quem é Deus, é somente ler o artigo, né, essa parte, e depois verificar todos os textos, Romanos 10, 10, né, Deuteronômio 6, 4, 1 Coríntios 8, 4 e 6, e assim adiante. Nesse número, aqui tem um 2, né, se refere ao número 2 aqui, né, 2. Um é a confessar com a boca, né, Romanos 10, 10, e número 2 é a prova sobre, né, há um só Deus, né? Então, daí, isso encontramos em Deuteronômio 6, 4, né? Deus é um só, né? Ouça, Israel, né? Assim continua esse texto. É um texto conhecido, igual a Romanos 10, 10. Mas é muito bom ter esse material tudo junto, né? O artigo junto com os textos bíblicos. E faz um estudo. É muito simples, né? Só ler o artigo, verificar os textos e preenche o estudo inteiro. Bom, vou aproximar um pouco, né, a câmera para poder ver. Estamos vendo o artigo com os textos de prova. Pessoalmente, eu acho isso muito importante. Eu até tenho um livrinho, né, que editou todos esses textos. Né? Vem na primeira página, vem o artigo, vem todos os textos, não somente os versículos, mas também escritos. Né? Alguém preparou tudo isso e editou em um livrinho. Os textos da confissão belga, né, todos editados num livrinho só. Isso ajuda, é muito útil para estudar os assuntos. Queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo hoje. Que Deus use este documento, é antigo, mas é muito atual também para nós hoje. Que Ele use esse documento para nos edificar na nossa fé e no nosso conhecimento de todas as Escrituras e especialmente as ligações entre os vários assuntos. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos vocês. Oremos. Deus, obrigado por essa noite, por este estudo. Agora pedimos, Senhor, abençoa as nossas vidas e também o crescimento do nosso conhecimento das coisas da fé, das coisas da Tua palavra. Senhor, nos concede sabedoria, entendimento e também perseverança para viver desta fé. E temos tantos exemplos bons que já viveram, já defenderam a sua palavra e também já pagaram o preço, como o próprio autor da Confissão belga, Guido de Brès. Poucos anos depois de ter escrito esta confissão tão bonita, ele ficou preso, foi condenado e foi morto por causa da fé dele em Jesus Cristo. Senhor, que tenhamos a mesma coragem, a mesma fé, e nos abençoa, Senhor, com muitos frutos da nossa vida com Cristo, com muita alegria para nós, também para nossas comunidades, para as nossas igrejas, para os nossos amigos e famílias, Senhor. Que Jesus,
ao voltar para o mundo, para viver conosco esse último dia do mundo, o julgamento final, que Ele encontre aqui na terra, aqui no mundo, discípulos fiéis. Esta é a nossa petição, é a nossa oração, em nome do próprio Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Abraço.